reunião. Mas antes, para que possamos saudar a nossa bandeira nacional. Convido a companheira Minervina Xavier para fazer o protocolo desta reunião. Boa tarde a todos. Essa tribuna, Minervina Xavier, associada representativa desse clube. Classificação, professora do ensino médio. Estou para fazer o protocolo dessa nossa tarde do dia 14 de setembro de 2022. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Composição da nossa mesa. Ao centro, a nossa presidente, Ceni Loureiro. À esquerda, à direita, o nosso palestrante de hoje, Vicente de Paulo Loureiro, classificação, arquiteto urbanista. Foi convidado pela nossa presidente, Ceni Loureiro. À esquerda, nós temos o fundador do nosso clube, Nova Iguaçu Leste, nosso companheiro, Altamir Alarcão. Obrigada pela sua presença, viu, querido? Temos ainda como convidados hoje a senhora Aziza Nascimento, corretora imobiliária, a senhora Rosângela Diniz, advogada, a senhora Maria Luísa Marques, professora, a nossa jovem Maria Fernanda Diniz, estudante, e os nossos companheiros Marcelo Reis, rotarianos, Marcelo Reis, Jorge Leite Falcão, faltou mais alguém? Já falei. Então, passo a palavra, então, à nossa presidente, Ceni Loureiro. Retorno a palavra, presidente. Uma saudação para a mesa rotária. Eu convido agora o companheiro Harrison para fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Ceni, demais componentes da mesa, associados de outras unidades tributárias e convidados. Na tribuna, Harrison Freitas, associado representativo deste clube, da classificação consultoria de seguros de saúde. Neste período, com a função de secretário. Meio da tribuna é para fazer, primeiramente, a secretaria informar que no próximo sábado, dia 17, nós teremos o seminário da Fundação Rotária, que acontecerá na Suam, às 9 horas da manhã, das 9 e às 12. Né? E, Patrícia, quer que eu fale logo do assunto? E agora vamos à apresentação do currículo do nosso palestrante. Né? Nosso palestrante é o Vicente de Paulo Loureiro, profissão dele é arquiteto e urbanista, cargo que ocupa atualmente. Ele exerce o cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, a GETRANSPO. A formação do Vicente, se assim pode tomar liberdade de chamar carinhosamente. Arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Silvio Souza, no ano de 1977. Sua experiência profissional
é de 16 anos no exercício de cargo de secretário ou subsecretário de Estado, 14 anos no cargo de secretário municipal de Nova Iguaçu, Petrópolis, Volta Redonda, Barra Mansa e Paracambi. As principais realizações: planos diretores de desenvolvimento urbano de Nova Iguaçu e Volta Redonda, plano diretor de iluminação pública do Rio de Janeiro, plano estratégico da cidade de Nova Iguaçu, projeto de readequação ferroviária da cidade de Barra Mansa, projeto de implantação e extensão da Via Light, plano diretor do entorno do Arco Metropolitano, desenvolvimento de produto, análise e desenvolvimento do turismo no estado do Rio de Janeiro, levantamento cartográfico da região metropolitana do Rio de Janeiro e do plano diretor de desenvolvimento urbano da região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse é o currículo do Vicente Loureiro, e agora eu devo a palavra à nossa presidente. Eu convido, então, agora o nosso palestrante de hoje para ocupar a tribuna. Por favor, Vicente. Boa tarde, Celi, presidente do clube, Mira Lacão, fundador, demais presentes, senhores e senhoras, amigos, amigas. É com muito prazer que eu volto aqui a esse grupo para dar palestra. Eu quero conversar, você quer conversar, porque eu acho que conversando a gente tem mais chance de se entender. Quando a gente se propõe falar de modo positivo, eu acho que a gente dificulta a chance da gente buscar um entendimento. Como o nosso país está difícil de buscar um entendimento, eu, como velho militante do entendimento, na busca do entendimento, eu acho melhor conversar. Conversar, a gente sempre tem chance de buscar algum consenso, de equilíbrio, de apoio, de chance da gente se convencer a promover algumas mudanças, alguns avanços que a nossa vida, a vida que a gente compartilha nesse mesmo território, existe. Então, eu quero dividir com vocês assim, um pouco dessa dificuldade que a gente tem hoje, presente nas cidades, e talvez sejam mais importantes, mais complicados desafios que elas têm no momento, que é lidar com no ranking, né, do país, eu fui o 16º a nomear a questão e o município me ajuda a gente a identificar. A mobilidade é a forma, porque os meios utilizados por todos nós, das pessoas, para se deslocar dentro do espaço urbano, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Esse é o conceito mais arranjadinho que vi sobre mobilidade. E as relações econômicas e sociais, por mais que a gente vá vivendo, vá cristalizando na nossa mente, na nossa prática, algumas delas, elas mudam. Elas mudam muito. Às vezes a gente não percebe. Para ficar claro, eu vou lembrar que nossos pais, por exemplo, de todos nós, viveram uma economia fortista, onde o emprego era para a vida toda, e as formas de deslocamento também. Nossos pais viveram no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar por uma vida inteira, e fazendo deslocamento igualzinho toda a vida. De uns anos para cá, de uns tempos para cá, mudou muito. Hoje, muitos de nós, muitas das pessoas que a gente conhece, cada dia faz um itinerário, cada dia busca um destino para a sua sobrevivência, para fazer os seus afazeres, e a gente também acreditou numa questão de comodidade, talvez, possibilidade de aumentar esse nível de mobilidade. Naqueles tempos, nossos pais, o nível de mobilidade era mais ou menos reduzido, porque dependia-se muito, ou quase que exclusivamente, do transporte coletivo. Com o advento do automóvel, nós achamos que pedimos mais. E eu costumo contar como história, como exemplo,
um domingo em que eu, aqui, qualquer um de nós já viveu isso, de manhã, participei de um café da manhã de aniversário de uma tia, em que veio gente de Paracambi, Petrópolis, Niterói, Rio de Janeiro, um café da manhã, em homenagem a ela. Fui à feira, comprei o aipim, que era de Japeri, um cerro laranja que vinha de Maricá, né? Depois fui almoçar, fui assistir, era um sábado, fui assistir, fui participar de um aniversário de criança na Tijuca, onde tinha gente de Caxias, de Campo Grande, novamente de Niterói, da Zona Sul do Rio, de Jacarepaguá, de Nova Iguaçu, de Ricardo Albuquerque. Fui assistir depois um jogo no Maracanã, no Fluminense, claro, e acabei à noite em casa fazendo que roteiro de deslocamento, que contatos que tive, porque hoje a vida contemporânea permite, gerando uma falsidade, uma falsa impressão de que podemos mais do que realmente podemos. Essa conta chegou. Começa a conversa com isso. Assim. Não é mais sustentável, não temos recursos, sejam recursos disponíveis, recursos financeiros ou recursos ambientais, para sustentar esse modelo. Essa ansiedade, essa visão de que poderíamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a todo momento, ela não fica mais de pé. Tanto é que algumas cidades do mundo, um pouco mais avançadas, com mais recursos, né, com mais recursos disponíveis, já estão revendo e inventaram um negócio que estão chamando de crono-urbanismo, urbanismo do tempo. E aí, a primeira delas foi Melbourne, na Austrália, e agora, mais recentemente, a prefeita Hidalgo, de Paris, propõe isso, que a cidade, no caso de Melbourne, de 20 minutos, e Paris, a cidade de 15 minutos. O que é isso? Significa que todos, eles querem, em Melbourne foi a primeira, fazer com que todas as nossas necessidades cotidianas, essas cidades querem que todas as pessoas que moram lá possam fazer as suas necessidades da vida cotidiana a 15 minutos a pé, ou a 20 minutos a pé, ou de bicicleta. Muda completamente o paradigma de entendimento de como fazer a vida. Claro que isso não tira a perspectiva e a possibilidade de nos deslocarmos a 50, 100, 150 quilômetros de um trem-bala e em 2 horas estar em outra cidade para comemorar um aniversário, participar de uma atividade qualquer. Isso está posto, continua posto. Porém, o cotidiano que se faz todo dia, né? Ir à escola, ir ao mercado, ir ao trabalho, ir ao Rotary, né? Se possa fazer de modo individual, porém ativo. Onde você resolve o problema através de uma caminhada, né? De 15 minutos são você anda 1 quilômetro de qualquer coisa, quase 1 milha a pé, em 15 minutos, e de bicicleta você chega a andar 4, 5 quilômetros sem correr, sem fazer maiores esforços. Vejam vocês que eu estou citando 2 cidades do mundo desenvolvido, muito ricas, com baita estrutura de transporte coletivo, como é o caso de Paris, uma referência entre redes de transporte inteiro, e elas mesmas, todo esse aparato estão a repensar e a conduzir seu processo de desenvolvimento de modo, em alguns anos, a encontrar essa possibilidade de fazer com que todas as crianças possam ir para a escola e voltar a pé ou de bicicleta. Todos os jovens possam fazer o mesmo, ou possam ir ao clube, à praça, praticar esporte da mesma forma. E todas as pessoas possam estar próximo ao trabalho ou às suas outras necessidades, que também fazem parte da vida, como o aprimoramento profissional, o relaxamento, o vídeo social, também de modo mais simples, de modo mais autônomo, né? E de modo mais ativo também, o que, no fim, acaba também contribuindo para a melhoria da saúde. Então, eu estou dando esse paradigma, assim, essa novidade, digamos, né, recente, dessa nova forma de olhar o futuro das cidades, para dizer que o que nem sempre será.
Aliás, o Mosaiquinha já dizia isso, uma música famosa, né? O que é não tem que ser, nem sempre será. Pode mudar e vai mudar, porque as coisas mudam, as coisas se transformam e como a economia portista deu lugar a essa economia mais liberal, mais fragmentada, é a tendência também no mundo, discutem lá os economistas, a pensar em outras formas da economia circular, da economia da rosquinha, teorias econômicas que vão também configurando um novo porvir, uma nova forma da gente se relacionar com os recursos, com as pessoas e com os espaços. Então, eu acho que digamos, é estimulante. Eu tenho uma visão animada em relação ao que pode estar a caminho. E, claro, que as tecnologias novas e tal vão ajudar muito e vão contribuir muito para essa nossa nova forma de se relacionar com o espaço, de se relacionar com a cidade e com as nossas necessidades cotidianas. Então, eu diria que a gente começa por essa reflexão. A segunda parte da conversa é que os meios existentes de transporte também vão passar naturalmente por esses ajustes. Quer dizer, o modo pessoal, ativo, pedestre, bicicleta, vai ganhar cada vez mais notoriedade. E não pensem vocês que isso é uma maluquice, que isso é uma construção absurda, de custos impraticáveis. Tem fotos, eu devia ter feito isso, você me perdoe, estou muito atolado, não consegui preparar isso com imagens para trazer para vocês. Mas tem uma foto muito interessante, é fácil acesso na internet, duas que eu recomendo. Uma é de Amsterdã, no final dos anos 70, e Amsterdã de hoje. Amsterdã dos anos 70 era coalhada de automóveis, era um inferno da Amsterdã. E Amsterdã, que não é nenhuma megalópole, nenhuma muito rica, tem recursos, dado muito desenvolvido, transformou sua vida. Hoje é a cidade em que quase 85% da população se desloca de bicicleta. E ninguém morre por isso. Ninguém deixa de viver bem por isso. Então, uma transformação, uma decisão de política pública, de intervenções, de investimentos e de mudança de hábitos. Tá? Porque eles entenderam que isso era a melhor forma, que a estrutura viária, que aquela cidade dispõe, uma cidade sobre canais, com uma estrutura viária apertada, cheia de pontes, né, por conta da situação, né, física que ela tinha, né, das imposições e das limitações, ela optou por esse caminho e resolve. Ninguém é infeliz ou infeliz só por isso, é infeliz por outros motivos, mas vive-se com tranquilidade e pratica-se isso com muita efetividade. As coisas funcionam. Ninguém perde horário, ninguém perde função, missão, que é resolver por estar de bicicleta, seja um dia chuvoso, seja um dia mais frio, seja um dia de verão. Então, essas coisas também são paradigmas de conversa fiada, porque andar a pé e andar de bicicleta é possível em diversas circunstâncias, em qualquer clima. Em qualquer clima, as pessoas andam e caminham e funcionam e tocam a vida. Né? Essa história é um falso dilema que se coloca em que as pessoas não podem fazer isso, não fazem isso, porque o clima é isso, porque o clima é aquilo. Né? Se fosse assim, não existiam tuaregs e não existiam esquimós. Então, o ser humano é capaz de se adaptar e se ajustar às circunstâncias com muita eficiência. A outra forma são as formas de natureza mais mecânica, né, em que você utiliza, né, de veículos para se transportar de modo individual, como é o caso das motocicletas e dos automóveis, que é uma solução individual. E a outra maneira, né, também já caminhando também bastante intensa em alguns lugares do mundo, são formas de mobilidade ativa, porém com uso de veículos menos impactantes, como patinetes e patinetes elétricos, coisas semelhantes, né? Quitanas novas aí, que estão ajudando a fazer percursos um pouquinho maiores, de 1 quilômetro, com esses veículos, mas numa solução também individual.
E, por último, as formas de mobilidade coletiva, os transportes, né, por ônibus, metrô, trem, por barcas, por VLTs, BRTs, etc., que também são formas que a gente encontrou, né, que o mundo encontrou para se locomover e fazer cumprir as nossas necessidades a cada dia. Porém, há uma questão que eu acho que é importante para a gente avaliar como anda e como é a mobilidade em cada lugar. A gente precisa estar atento a algumas coisas que conformam essa forma de fazer a gente circular e andar pela cidade que a gente vive, na região que a gente vive. Então, algumas são condicionantes pesados, difíceis, às vezes, de modificar, mas nada impossível. Vão passar muito tempo, com as novas necessidades, as coisas vão se ajustando. Eu vou dar um exemplo do nosso caso aqui, para ficar claro. Nossa cidade, nossa região foi estruturada do ponto de vista da organização da vida urbana através do trem e das estações, que eram verdadeiros núcleos onde concentravam as atividades comerciais e de serviços, e daqui para Paracambi, de frente, Paracambi, do Alcoaçu, do Montevideo Soares, Alto, e daí adiante, Japeri, Queimado, né, até chegar para Paracambi, e assim se desenvolveram as cidades até um determinado ponto. Daí em diante, passamos a ter um modo rodoviário, né, onde os ônibus também passaram a participar desse processo de expansão, porque o trem não chegava a todos os lugares e a cidade, nossa cidade, a região foi se expandindo muito, territorialmente falando. Então, nós passamos a conviver com esses novos modais, essas novas formas, esses novos modos de fazer deslocamento, né? Mas também insuficientes. A gente vê depois chegar outras formas, as vans, começam a aparecer outras formas, e esse processo começa a se transformar. Há 30 anos atrás, um pouco mais talvez, mais de 90% da nossa população aqui da cidade, por exemplo, se deslocava todos os dias para ter trabalho no Rio de Janeiro. Hoje, esse número já chega perto de 25%. As coisas mudam. Quer dizer que os serviços, os negócios, as atividades econômicas e sociais que promovemos aqui está fazendo aumentar o número de pessoas que não precisam se deslocar tanto, de forma tão distante, tão custosa, todos os dias para ganhar a vida. Isso é bom. Isso não é mal. É importante que isso cresça. Que a gente, sem querer, ou de maneira, digamos, mais voluntarista do que desejado, menos orientada do que possível, nós estamos caminhando para fazer as coisas mais perto de casa. Até porque fica impossível custear esse deslocamento. Antes da pandemia, o centro do Rio de Janeiro recebia 1 milhão de pessoas todos os dias. Era um réveillon todos os dias. Não recebe mais. Emílio, não vai receber nunca mais. Mudou o mundo. Já vinha mudando e a pandemia deu aquele start de acelerar, que é o trabalho home office, que todos nós aprendemos a fazer, e estamos aqui a fazer uma reunião meia presencial, meia online, e o e-commerce. Eu moro num edifício de 96 apartamentos. A entrada era uma parede com uns escaninhos para colocar envelope, e chegava da correspondência. Tivemos que fazer uma reforma, porque o que chega de pacotão todos os dias de gente que compra na internet, até geladeira pequena eu já vi chegar. Televisor, computador, e assim é a vida. Mudou, e muda a taxas impressionantes. A taxa de crescimento dessa atividade impressiona. Vou dar um exemplo concreto, simples, singular. Do lado da linha, em frente à passarela do Caracol, tem uma casa e vídeo. A casa e vídeo ali era um lojão. Hoje ela é uma portinhola, onde você pode ver algumas coisas, mas ela virou, sobretudo, e tem lá um cartaz que não me deixa mentir. Compre seu produto da internet e pegue aqui. Então, o significado daquele ponto, para aquela atividade, mudou. Assim, no estalar de dedos, e como ela, muitas outras estão a tratar desse assunto, e inclusive, eu dei a boa notícia, mas tem uma marca que vem junto. Nada é só bom, né?
né? Que é o seguinte, o crescimento também do Uber, ou da uberização, como eles chamam, da entrega das cartas. Boa parte de toda essa carga que ele está falando, que agora a gente não vai mais comprar na loja, ela chega na nossa casa, alguém carrega. Né? Alguém carrega e normalmente é por Uber ou assemelhados. Isso também impacta significativamente o trânsito das cidades. Então, é preciso que a gente olhe isso, né? Como é que se organizou e se estruturou o desenvolvimento das nossas cidades, da mobilidade para cumprimento das nossas necessidades no território delas, e depois também os modos de transportes que a gente usou. Né? E a gente aqui, por circunstâncias, a gente acabou optando por 3 deles, majoritariamente. Né? O trem, para grande parte da população, para essa viagem de dependência econômica do emprego, os ônibus, que também fazem essas viagens maiores e deslocamentos para os bairros, né? e vans, e o automóvel. Esses foram os 3, porque andar a pé também saiu um pouco de moda. Aqui, sou uma pessoa aqui, estou entre os mais velhos, mas me desculpe os mais novos, mas todos os mais velhos aqui não vão me deixar mentir. Mas há 40 ou 50 anos atrás, nós íamos para o colégio, nós íamos para o clube, nós íamos para o trabalho, nós íamos para o comércio, para o dentista, a pé. Todos nós. Era comum. Era mais do que comum, era rápido. Era raro esse deslocamento. Passou a acontecer esse deslocamento, essa dependência para o automóvel, para nós, nos anos 70 para cá. Todos nós, sem exceção. Pode ter um ou outro aí que tenha tido o uso mais acentuado dele mais cedo. Essa dependência do automóvel tem se estabelecido mais cedo. Mas, no geral, para todos nós, para a cidade como um todo, isso tudo transcorreu dos anos 70 para cá. Mudamos de vida. E geramos o que eu queria concentrar, um paradigma. Ficamos escravos do paradigma do automóvel. No automóvel, eu sei que eu vou dizer aqui, a gente vai me xingar, vai dizer que eu sou um lunático, não tem problema. Mas o automóvel não será, no futuro, o que é hoje. E esse futuro não está longe. Cada dia está mais perto. Nós construímos uma dependência desse veículo que é absolutamente insustentável. Não só do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e da racionalidade. Você já parou para pensar que a gente paga caro para danar, para ter um automóvel, faz seguro, quero ser contra o seu negócio, faz seguro, paga IPVA, um veículo que fica 90% do tempo parado. Olha o custo-benefício, vocês estavam falando ali, né? Olha o custo-benefício disso. Isso não tem cabimento. Foi assim porque foi necessário, era como foi possível resolver as questões num determinado tempo. Mas cada vez está ficando mais distante. Vou dar outro exemplo concreto. Eu tenho filhos. Todos aqui vocês têm filhos, sobrinhos. E na minha idade, deles, lá atrás, né? Portanto, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, o automóvel era um desejo de chegar aos 18 anos e tirar a carteira. Quem tirava a carteira aos 20 e poucos, como eu tirei, era um atrasado. Como é que pode, se não tirou carteira? Hoje, meus filhos, têm filhos que não querem tirar carteira, acham uma bobagem, acham uma chatice. Vivem em cidades que permitem, inclusive, essa atitude. Para que tirar? Não quero saber de dirigir. Eu tive professores, uma cabeça já mais avançada, que também não tiraram carteira e não usavam automóvel, até como afirmação de conceito. Agora mesmo, em Portugal, onde estou cursando doutorado, professor meu de mobilidade diz isso: eu não posso usar automóvel. Como é que eu posso preconizar as soluções se eu sou praticante desse vício? Entendendo o automóvel como um vício, como uma dependência, que o Jaime Lerner, sua sabedoria imensa, grande mestre, guru, dizia o seguinte: você tem que tratar o automóvel igual você trata a sogra. Não deixa de mandar muito a sua vida, senão você está no salvo. E é isso mesmo. Quer dizer, que toda raça. O automóvel é uma eu vou acentuar a palavra, mas é um equívoco. É um veículo que é destinado à extinção. Vai
vai mudar a maneira de usar, e as montadoras já fazem investimentos importantes no pensamento de como vamos usar. Nós vamos continuar usando automóvel, vai continuar presente nesse cidade, mas não da forma como nós usamos hoje, tão intensa e tão dependente. Então, essa talvez da conversa seja um assunto mais ácido, mas eu não poderia falar de mobilidade, conversar de mobilidade, sem destacar esse assunto, né, que foi importante, teve muita presença nas nossas vidas e que cada vez mais começa a sair fora do circuito. Vou dar 2 exemplos de referência dessa inovação, que também tem um impulso. Tem 2 cidades no mundo sendo construídas com dinheiro do petrodólar. Uma contradição. Como é que o cara que produz petróleo, os mais produzem petróleo no mundo, estão fazendo cidades que não usam o carro? Porque eles entendem e perceberam que o petróleo está no fim, que o combustível fóssil tem dias contados. Então, começam a investir, são 2. Uma eu tive a oportunidade de visitar, a outra ainda está em projeto, que é Masdar, no Emirados Árabes, pertinho de Dubai, é uma cidade projetada pelo arquiteto e urbanista inglês Norman Foster, que é uma figuraça, e que fez uma cidade totalmente de pedestre. Toda e qualquer circulação de carga e necessidades mais pesadas são realizadas no subsolo, né, com serviço de lixo, com serviço de logística, né, das cargas, como eu falei. Isso é feito de maneira em cima, né? São ruas de pedestre, aliás, como eram as cidades árabes, todas sombreadas pela proximidade das construções. Enfim, uma cidade exemplar, onde não terá, elas já moram lá 30 mil pessoas, ela foi projetada para 300 mil, está em construção e não se usa automóvel. Uma outra novidade agora, do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, né, que estão projetando, desenvolvendo uma cidade chamada Cidade Linear, com 200 quilômetros de extensão, uma cidade, uma faixa de edifícios contíguos, onde também não existirá o automóvel. O único meio de transporte possível será o a pé, de bicicleta, ou um trem de alta velocidade para ligar os 2 extremos que estão a 200 quilômetros dessa cidade linear, ainda utópica, que é papel, mas só para configurar que o mundo está de olho nisso, o mundo está se repaginando, e tem algumas cidades que estão interessadas nisso, já estão mobilizadas, inclusive Los Angeles, a cidade mãe do automóvel. Cidade onde as pessoas se dividem em cabeça, tronco e rodas. Os Los Angeles está investindo pesado em metrô, em BRT, em transporte coletivo. Imagina aqueles americanos, aqueles subúrbios de Los Angeles andando de transporte coletivo. Mas é o que vai acontecer. Queiram ou não queiram, desejem ou não desejem, não vai haver possibilidade de ser diferente, porque ninguém aguenta mais viver engarrafado. Ninguém aguenta mais viver jogando 4 horas do seu dia, agarrado no trânsito. E algumas outras, eu estou encerrando, seria para não cansá-lo, algumas outras também estão bastante animadas com isso. Madrid, Oslo, na Noruega, Bilbao, são outras cidades assim no mundo, né, que começam a trabalhar essa questão. Medellín, Colômbia, para não ficar só no mundo desenvolvido, não me acusarem aí de são colonialistas, né, do desenvolvimento. Medellín também, aqui na Colômbia, são exemplos concretos de cidades que estão olhando para esse futuro já de maneira a se transformar e se preparar para ele. Oslo, por exemplo, fez um plano, a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas eles estão recuperando, que até 2030 não vai ter mais carros circulando na cidade. Carro como a gente conhece. Imagina que chegar para a população, não, os políticos lá, primeiro-ministro, não sei o quê, chegar para a população e falar, tem até 2030 para a gente resolver a nossa vida, porque a partir daí não vai mais circular carro como a gente conhece. Pode ter carro de uso coletivo, etc., mas carro individual não vai mais circular em Oslo até 2030. Madrid foi mais cautelosa. Disse que no centro expandido de Madrid não circulará mais automóvel. Como, aliás, já acontece em Londres, ou como acontece em Singapura, onde a taxa para licenciar anualmente o carro é mais caro que comprar um carro. A taxa, o IPVA,
mais ou menos, né? Semelhante ao IPVA em Singapura, é mais caro do que você adquirir um carro. Não vale falar de Lamborghini ou Porsche ou Ferrari. Carro médio, carro comum. Tal a necessidade de diminuir, desincentivar o uso do automóvel na cidade. Então, Madrid está com esse plano no centro, Bilbao mais ou menos a mesma coisa, e assim está tocando a polca. A polca que está tocando é essa. Ou nos reorganizamos, mudamos os nossos hábitos, nossos costumes, ou nós vamos dar nos pulos na água. Nós vamos ficando insustentável, caro, é difícil da gente exercer as necessidades básicas da nossa vida, que é a sobrevivência e o cuidado da saúde, da educação, do lazer, do entretenimento, como a gente precisa como ser humano. E, por último, eu gostaria de destacar uma constatação também que acho que é muito importante para o nosso futuro. A gente pode, todos nós podemos fazer alguma coisa. Também não é uma coisa de esperar os governos, ou de dizer um falso dilema, ficar preso ao falso dilema. Não tem transporte coletivo, eu também não posso fazer. Como se uma coisa... As coisas podem mudar e a gente pode contribuir. Todos nós podemos pensar o seguinte, um exercício. O que eu posso fazer pela mobilidade urbana? E não esperar que a mobilidade urbana possa fazer o possível. Como dizia lá o Kennedy, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, ou ganhar a eleição, não espere que os Estados Unidos façam por você. O que você pode fazer pelos Estados Unidos? Eu diria mesmo a mobilidade. O que a gente pode fazer para a mobilidade ser melhor? Para todos nós, inclusive para nós, para cada um de nós. Nós vamos esperar que aconteça um milagre, que tudo venha a acontecer, de modo que aí sim eu possa aderir. Isso não vai acontecer nunca em lugar nenhum do mundo. Se as pessoas não adirem, não tomarem isso como meta, como princípio de vida, como compromisso, as coisas não vão mudar. A outra, eu acho que a gente pode, todos nós podemos reduzir essa dependência que herdamos ou que construímos no automóvel. O automóvel é nocivo à cidade, ele polui, ele é caro, ineficiente, e a gente não tem dinheiro para bancar isso. E atenção, nos últimos 10 anos, a frota de automóvel no Brasil cresceu 400%, ou seja, multiplicou por 5. E as ruas aumentaram. Como é que é alargar uma automóvel? Como é que é o custo de fazer o alargamento de uma rua, desapropriação, abrigo, para ficar fazendo viaduto? Até quando? Como se viaduto fosse resolver mobilidade. Vai tentar resolver deslocamento de carro, o que não é mobilidade, porque vai engarrafar logo ali adiante. Então, não há, e aí, assim, com muita honestidade e transparência, não há capacidade física, não há capacidade financeira das cidades se prepararem, se estruturarem para taxas de crescimento de automóvel da ordem de 400% em 10 anos. Se eu falar de moto, então, é de arrepiar. Motocicleta é um desastre absoluto, a quantidade de acidentes que provoca, de letalidade. Pergunte ao diretor do Hospital da Posse, o Joé, precisa perguntar para mim. No dia que ele vier aqui, pergunta para ele. O Hospital da Posse atende mais a politraumatizados do trânsito do que a mortes violentas provocadas, ou acidentes provocados por arma de fogo, pela violência urbana. Então, quer dizer, além de tudo, tem um grau de gerar acidentes, que realmente, porque é isso, a rua tem 7 metros, em Nova Iguaçu quase todas são assim. Não se alarga por decreto, e não se cresce a estrutura, porque também os carros querem passar onde precisa passar, não querem ficar passeando pelas periferias. Eles querem ir a lugares que são geradores de trânsito, geradores de necessidades, de demandas, com serviços como a gente está fazendo aqui. Então, então, a gente precisa ir mudando nossos hábitos no cotidiano, procurando fazer cada vez mais coisas a pé, é saudável e é recomendável, e usar a tecnologia. Por fim mesmo, uma coisa que me chocou, eu dei muitos cantos pelo mundo, mas uma das coisas que eu gostei muito foi ver a experiência de Portugal. Tem um ouvinte de Portugal, tem um aplicativo, que eu estava lá,
estudando, e eu tinha que ir para a universidade, para casa, ia ao comércio, ao mercado, e eu fazia tudo de ônibus ou de bonde. E você, de casa, você aperta o botãozinho do celular, lá você tem a hora que o ônibus vai passar ali perto de você. Né? Uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, não é uma cidade pequena, Lisboa, e esse serviço funciona. Então, eu acho que a tecnologia também pode ajudar muito a gente a lidar melhor com as infraestruturas da cidade e com os serviços de mobilidade que ela possa oferecer. Está muito longe da gente chegar nisso, mas a gente pode. Tem capacidade, a gente tem capital humano, tecnologia, boas cabeças, para fazer com que a gente aperfeiçoe a nossa relação com a cidade. E ela passa por uma mobilidade mais ativa, mais sustentável e mais segura para todos nós. Falei demais, né? Desculpa. Patrícia, a gente tem alguma pergunta aí da turma? Eu não viro conversa. Eu gostaria de falar a respeito da mobilidade. A nossa mobilidade, eu moro ali nos fundos da UNIG e vive em guerra ali na Via Light, né? Está insuportável. E a gente sabe que com a explosão do empreendimento imobiliário, que começa ali perto da UNIG e vai até o bairro Valverde já, que se pelo menos uma pessoa tiver um carro, um apartamento daquele, nós todos que moramos do outro lado vamos ficar esbeltos, porque nós vamos guardar nossos carros na garagem. E aí eu não quero ser pessimista, não, mas eu penso no final de 2023, porque não vai haver condição da gente botar carro ali na Via Light. É aquilo, né? E Vicente acabou de falar aqui. Se foi tudo organizado em cima da via férrea, que é o que havia, nós agora não temos mais, porque a gente agora tem a Via Dutra, a Via Férrea, a Via Light, mas as ruas não podem ser alargadas. Então, nós vamos ficar esbeltos. Nós estamos me preparando, porque o carro vai ficar na garagem, com certeza. Que bom. Para. Eu torço para. Juro. Acho que quanto mais a gente andar a pé e de bicicleta, a cidade vai melhorar. Você vai ver. Com certeza, assim aconteceu no mundo inteiro. Está acontecendo no mundo inteiro. E essa história de que não tem transporte coletivo, né, ela responde por algumas necessidades importantes que a gente não pode resolver ainda. Como, por exemplo, o emprego. 75% dos empregos estão fora daí. Mas as outras atividades, o ensino fundamental, por exemplo. O ensino fundamental é todo exercido na cidade. A medicina básica, elementar, dos postos de saúde, dos exames corriqueiros, das consultas, também estão aqui ao alcance de nós. Então, eu acho que a gente vai precisar mesmo, esse é o desafio, talvez o mais contemporâneo e o mais doloroso da gente enfrentar na vida da cidade. Como é que a gente circula nela? A pé de bicicleta. Esse vai ser os ônibus que vêm lá de cima, né? preferencialmente, não só. Os ônibus não vão passar também da UNIG. Até o Alvorada, os ônibus vão chegar. Mas depois ninguém vai passar, não. Mas, gente que mora no outro lado sabe como é que está a situação. Tem que fazer uma rodoviária antes da Alvorada, porque não tem condição, a gente não tem espaço para botar carro nem ônibus. É dessa forma, querem nos ver. O pessoal já está descendo dos ônibus e andando a pé, o pessoal olha para a loja e fala na hora, vamos a pé. E faz o resto da pé, vamos chegar para obrigada pela brilhante tarefa. É uma coisa assim, bem atual, né? Bem atual. Vocês também têm tido bastante contato. Eu estava comentando aqui com o Ceni, outra preocupação. Você passou aqui no início da apresentação com relação à extensão da Via Light. Seria uma das opções. A gente está vendo que as administrações, nos parece, não estão muito preocupadas ainda em relação a esse trabalho. Agora, você, inclusive, fez a gente viajar através daquelas outras propostas, inclusive para mim, rapidamente aqui conseguir, para mim, utopia. Aquela placa terrível de 200 quilômetros de distância, eu achei que, meu Deus, parece que existe uma
quantidade de recursos incomensuráveis que não tem noção. E nós jamais poderíamos pensar viajar nesse tipo de ponto de vista. Nós temos que pisar no chão e ver até onde nós podemos e de que maneira e em que velocidade. Porque nós estamos aí, são dois mundos totalmente diferentes. Aquilo tudo está acontecendo lá e a nossa realidade aqui. Você foi secretário de urbanismo aqui no Nova Iguaçu, então você viu as nossas dificuldades e agora, viajando mais, como tem feito, você está podendo comparar, inclusive, com a nossa realidade. Então, dentro de nossas realidades, onde poderíamos chegar em termos de, seria talvez até alguma coisa que nós pudéssemos nos mobilizar até para tentar cobrar os nossos políticos aqui da cidade em termos de melhoria para a nossa mobilidade. Ótimo. Parece que a Guilhermina falou, realmente está engasgado a estrada de Madureira. Quando tem qualquer evento ali no shopping, acabou para a cidade de 2, 3 horas, simplesmente para sair de Cabo Sul, do centro da cidade. 3 questões que eu acho que são para responder excelente pergunta. Primeiro, calçada. Calçada tem que ser do pedestre. Calçada tem que ser acessível. Calçada pode ser simples, concreto, simples, nada demais, não precisa de enfeite. E eu que caminho muito nas ruas, né? Educação, saúde, eu tenho dificuldade, vejo a dificuldade das pessoas. A gente vai caminhar no meio das ruas, entre os carros, porque as calçadas são completamente desniveladas, cada um coloca de um jeito, faz um acabamento diferente, acabamentos que escorregam, enfim, um caos. E eu acho que a gente precisa tratar a calçada como via pública, como um espaço público em que a intervenção é uma coisa simples, mas nivelada, com acessibilidade garantida, sem obstáculos, quando possível, claro. Porque tem hora também que a topografia não permite. Mas investir em calçadas, trabalhar isso como forma de disciplinar, transformar. Tem um exemplo aqui pertinho, a Pavuna, no governo anterior, do Eduardo Paz, não agora, ele fez um trabalho ali na Pavuna de uniformização das calçadas, uma guarda de concreto, coisa simples, e está arrumado. Está arrumado. Então, a calçada é fundamental. Não custa essa dinheirama complicada. Outra coisa é rede de ciclovias e ciclofaixas. Como eu disse, as crianças, 90% das crianças estudam em escolas públicas ou privadas mais ou menos próximas de casa. A cidade, na sua maioria, tem uma topografia plana, é baixada, o nome próprio já diz, baixada, nós temos uma baixada. A área tem elevações, mas a maior parte do território urbano de Nova Iguaçu está na baixada. E, portanto, fácil de tocar uma vida de bicicletas. Então, estimular isso, organizar ciclovias, ciclofaixa, chegando às escolas, chegando aos centrinhos comerciais dos bairros. Você mesmo fez uma proposta uma vez que eu achei brilhante, simples, objetiva. Por que em vez de financiar o transporte, o Vale Transporte, só o transporte coletivo, não financiava para comprar bicicleta? Por quê? Porque ele ouvia o trabalhador da construção que ele tocava, que vinha de bicicleta e tinha dificuldades de vir de bicicleta. E você andando pela cidade, você vê muita gente andando de bicicleta para trabalhar. Então, pode fazer isso para estudar, pode fazer para isso ao mercadinho. Né? Isso é civilizado, acontece em todo mundo civilizado, sem problema. Então, eu acho que a gente precisa investir muito nesse modal que é a bicicleta. E, por último, em transporte coletivo. Algumas coisas que a gente não pôde fazer, foi uma pena, que era a Via Láctea existente, já tem uma faixa, não ter acostamento, e uma faixa ser dedicada à exclusiva ônibus. Foi uma falha que não tem acontecido até hoje. E a expansão dela, eu só acredito se ela puder ter uma faixa exclusiva para ônibus. A gente precisa priorizar o transporte coletivo e fazer, inclusive, corredores exclusivos para ônibus. Não estou falando de nem precisar fazer BRT, seria um momento adiante, ou um VLT, um momento mais adiante, mais investimento. Mas só como forma de agilizar, de fazer com que as pessoas possam estar estimuladas e não procurar subterfúgios ou soluções falsas para um problema do deslocamento todo dia.
Por exemplo, a pessoa de quilômetro 32 para chegar ao centro de Nova Iguaçu leva de manhã 1 hora. E pode levar 20 minutos, 25 minutos, se tiver um corredor exclusivo para ônibus. Isso estimula o transporte coletivo. O que ela acaba fazendo? Ela acaba usando o carro, usando a van, tentando subterfúgio para ver se consegue fazer. Aí consegue, bingo, em vez de gastar 1 hora, gasta 50 minutos. E bota mais carro na rua, e no tempo, acaba fazendo com que esse tempo de deslocamento aumente. Mais gente começa a tomar a solução individual. Então, é isso. Calçada, bicicleta e transporte coletivo. Então, em relação ao que você falou sobre o automóvel, eu moro no Rio, bairro Santa Cruz, e para mim, o melhor meio de transporte que existe que eu amo é o metrô. Para mim, não tem outro igual, porque me permite conforto, claro que tem os horários de pico, me permite ter uma noção de chegar, eu sei que eu vou chegar em 40 minutos, 30, 40 minutos, né? Então, eu sei que eu vou fazer os compromissos. E outro ponto é que, ao ir para o centro do Rio, eu jamais vou de automóvel, porque não vale a pena. Só que você paga de estacionamento, já custeia o de Uber, ou o próprio transporte público. Né? E o que eu queria saber de você é se você tem alguma noção, tem se falado hoje com essa campanha da criação do metrô até Nova Iguaçu. Tem noção de alguma coisa sobre isso? Tem estudos, né? Um deles é fazer uma extensão do metrô da Pavuna até Santa Rita, usando a faixa de ramal, hoje sob concessão da MRS, de cargas, um estudo do metrô leve, metrô elevado. Não vi os estudos finais, mas esse é uma hipótese. Há uma outra alternativa de fazer chegar até Belford Roxo, usando o ramal ferroviário, né, como metrô de superfície, é um outro estudo. Enfim, há essas alternativas, e eu acho que são todas importantes. Eu acho que o transporte sobre trilhos, né, seja metrô, trem metronizado, como dizem, né, com intervalos menores, com conforto, segurança, que hoje é possível, que a tecnologia já permite oferecer. Eu acho que a gente organiza melhor o território, facilita melhor o deslocamento, porque as pessoas ficam incentivadas a deixar o carro na garagem, porque é mais, como você disse, é mais cômodo, é mais em conta, né? E você não fica preocupado onde vai estacionar, se vai estacionar, e o dinheiro que vai gastar nisso, a tensão de dirigir também, de ficar retido no trânsito. Tudo isso são desconfortos que, quando tem coisas alternativas boas, que funcionam, que estimulam, claro. Né? Tanto é que o metrô, por exemplo, no caso agora da pandemia mesmo, eu estou lá na agência, estou acompanhando esses números quase que semanalmente. O metrô já voltou perto do que transportava antes da pandemia, porque ele atinge uma área densa, de população com renda média elevada, classe média da zona sul do Rio, na linha 1, ele já está perto de voltar àquilo que ele praticava. Já da linha 2, nem tanto, porque a linha 2 atinge já uma população mais pobre. Quando vem, então, da Supervia, atinge hoje cerca de 60%, 65% do que transportava, porque ele atinge, né, atende a uma população mais pobre, mais informal, com menos segurança de trabalho. Então, o trem está com mais dificuldade de voltar. Então, vejam que há espaço, mesmo nos sistemas existentes, há espaço para melhorar, há espaço para incentivar o transporte coletivo, e essas expansões, do meu ponto de vista, tirando uma ou outra, um delírio, outro que possa aparecer, são muito mais, são todas bem-vindas, todas elas, do meu ponto de vista, ajudam a gente a arrumar melhor esse território e fazer com que os deslocamentos sejam mais sustentáveis e mais em conta para as pessoas. Está gravando. Eu não vou fazer a pergunta, não. Vou agradecer o convite da Samir. E é uma honra estar aqui juntamente com vocês. Uma boa tarde a todos. E é uma palavra vindo do Vicente Loureiro.
Eu não o conhecia antes. Quando eu conhecia, eu falei para minha filha, o Vicente é ele mesmo. Ainda. Eu falei, é o Vicente Loureiro, e é uma honra estar aqui ouvindo falar, porque a mobilidade urbana é algo muito importante. Discurso sempre, né? E isso, Olha, para mim, o Trossar é o superintendente urbano, onde eu trabalho lá junto com ele. Obrigado pela presença. assim, eu vou até exagerar, mas é uma pura realidade. Eu acho que todas as prefeituras deveriam ter um Vicente Loureiro e uma CEMI. Eu quero agradecer. Eu participei de outra palestra que veio trazer sobre o trem, um pouco por baixo, um pouco por cima, um pouco por baixo, mas aqui seria espetacular e ia resolver um grande problema na cidade. O senhor sabe disso, foi lá na CDL. Então, eu quero, assim, dizer que eu fico muito feliz de estar aqui. Eu vim com muita alegria mesmo de estar participando e com a palavra dada por esse ícone, um grande arquiteto. Vou até falar que, fazer até uma divulgação daquele teu livro, Tempo de Cidade, que muitos deveriam ter aquele acesso, poder ler, poder ver, porque é importante. Então, obrigado, Semir, Vicente Loureiro, pela palavra dada. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Vicente, tem uma pergunta aqui, eu vou abrir o áudio que é mandado. Leonice Leonice Gatuno, do Rotary Club de Copacabana. Ela gravou uma pergunta. Deixa eu ver se a pergunta está com áudio mais alto. Gostaria de saber sobre o arco metropolitano. É sobre o arco metropolitano, que foi uma obra caríssima, mas que poucos usam com medo dos assaltos. Qual a opinião dele? Ótima pergunta, obrigado, Clarice. O arco metropolitano. Leonice, desculpa, Leonice, obrigado pela pergunta. O arco metropolitano é uma obra muito importante, uma obra desenhada, concebida para melhorar a logística da região metropolitana do Rio, tanto é que ela liga todas as rodovias que fazem a conexão do Rio com o restante do Brasil, a Rio Santos, a Rio São Paulo, a BR-040, a Rio Bahia, a BR-101 Norte, enfim, ela conecta todos esses eixos. Ela foi desenhada e concebida para fazer, há muitos anos, ainda no final dos anos 60, início dos anos 70, ela chamava-se arco rodoviário. E foi, com o tempo, ganhando outras dimensões, outras características, até que finalmente foi construída. Quando ela foi construída, imaginava-se, inicialmente, que ela seria uma concessão à iniciativa privada. Fizeram as contas e perceberam que fazer a concessão para que a obra fosse executada e a manutenção fosse realizada, ficaria uma tarifa muito cara, tiraria a competitividade dela. Então, resolveu-se que ela seria feita com recursos públicos. E aí houve recurso da União e contrapartida do Estado, e a obra foi realizada. Porém, havia também o compromisso de que logo em seguida seria feita a concessão à iniciativa privada para a manutenção da rodovia, o que não aconteceu. Infelizmente, ela ficou, esses anos todos, desde a sua inauguração, ela ficou sem essa gestão, né? Sem a gestão, e uma confusão também, um desentendimento entre o DR estadual e o DENIT em Brasília, de quem é que era dono efetivo daquele ativo. Essa confusão, essa falta de equacionamento, né, não permitiu que ela tivesse uma gestão mais presente de um ente privado sob concessão para fazer a manutenção. E uma pena, porque já naquela época, recém-construída, já empresas, tipo de postos de gasolina, de centros de abastecimento, né, ICDs, já queriam, já achavam interessante se localizar às margens daquela rodovia, por essa conectividade toda que eu citei que ela tem
desde o seu nascimento. Então, creio que agora já tem se anunciado que ela será motivo, está sendo motivo de licitação para conceder a iniciativa privada, não exatamente ela como um todo, mas um trecho novo, um trecho construído, conectado a uma outra rodovia, na concepção nova do DENIT, e eu creio que assim que sair essa concessão, eu acho que vai ser benéfica. Nós vamos ter uma estrada cumprindo a sua missão, e ela tem toda a estrutura, ela foi desenhada para isso. Ela é a única estrada no estado com capacidade para caminhões trafegarem a 110 km por hora. Ela tem raios de curvatura, tem atividades adequadas para isso. É a estrada mais bem estruturada, né, construída no estado do Rio de Janeiro. Ela tem tudo para cumprir a sua missão. Eu creio que essa concessão vai ajudar a fazer com que a gente use mais, não só para logística, até para nossos deslocamentos regionais aqui, usar mais o arco metropolitano. Muito obrigada. Bom, eu ia fazer uma pergunta, mas ela acabou se entrelaçando a sua resposta para a Cleonice, que é exatamente o planejamento de tudo isso com esse novo fomento de turismo na cidade. Mas, pelo visto, o arco metropolitano é uma das alternativas, né? O acesso é fundamental, o acesso em segurança é fundamental para qualquer atividade econômica, principalmente o turismo. Presidente. Eu gostaria de falar em cima do que o Vicente já falou sobre acidente. Na terça-feira passada, essa última terça-feira, quando eu entrei na Via Láctea, eu me deparei com 2 meninos da Escola Júlio Rabelo Guimarães que acabavam de ser atropelados por 2 carros. O que estava pior, estava deitado no asfalto, a temperatura de quase 50 graus. Nós colocamos uma coisa sobre as costas do garoto e a mochila para inclinar a cabeça. O corpo de bombeiros, a gente ligava, o corpo de bombeiro tirava o telefone do gancho. Nós fizemos 3 ligações. Ligamos para a SAMU, caiu numa central, a central transferiu para Queimados. E nós temos uma central de ambulâncias aqui, onde era a antiga Secretaria de Educação. Enfim, o desespero do pessoal era total, muitas pessoas saindo ali de umas vielas ali que se comunicam com a Via Láctea, todo mundo aos gritos. Aí eu parei. Normalmente eu não paro, eu faço uma oração e sigo, mas naquele dia eu resolvi parar. Eu parei e me deparei com aquilo tudo ali. Então, resumindo a história, o Corpo de Bombeiros mandou uma ambulância porque apareceu um bombeiro do GEMAR, de Copacabana, e ele falou, nós já fizemos 3 ligações, não, mas as minhas vão atender. Ele se identificou, e aí mandaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros. 42 minutos depois. Entendeu? E tive que pegar o avô, os 2 menores foram para na ambulância para o Hospital da Posse, e eu fui levar os avós para o Hospital da Posse, porque a situação era, assim, muito tensa. Graças a Deus, houve um livramento maior. Bom? Vicente, eu não tenho nem palavras para agradecer, né? Porque você ter aceito o convite com a amizade nossa desde 77, né? 76, 77. Né? Pois é. Exato. E a gente já trabalhou junto, né? Sempre em parceria, e eu só quero agradecer. E eu quero passar às suas mãos um certificado pela palestra. Você pode fazer aqui? Pode. O Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste confere a Vicente de Paula Loureiro, arquiteto e urbanista, presente certificado em agradecimento pela brilhante palestra intitulada Mobilidade Urbana, em nossa reunião do clube. Nova Iguaçu, 14 de setembro de 2022. Vira para lá, que ela vai falar. E
Eu queria fazer uma observação aqui para vocês. E a nossa gestão, né, tem no nosso planejamento, né, ampliar o marketing, né, no nosso clube. E as duas propostas dessa nossa gestão é o lançamento do site oficial com visibilidade na revista Rotária. Eu perguntei ao Vicente se ele gostaria de escrever. O tempo ele vai definir se vai ser mensal, se vai ser semanal, e ele aceitou. Ele vai escrever para a gente sobre urbanismo, mobilidade urbana. Muito obrigada, Vicente. Eu convido a nossa associada Patrícia, que ela tem, antes de terminar a nossa reunião, uns recados importantes de comunicação. Bom, boa tarde a todos. Patrícia Leal, associada representativa desse clube, na classificação de comunicação. Bem, a minha vinda até aqui, na verdade, é um convite. Marcelo já se foi, né? Eu virei Marcelo, agora eu vi que ele já escolheu. Mas seria um convite interclubes para vocês. No próximo dia 17, né, sábado agora, de 8 horas da manhã até as 11, ocorrerá um evento de 323 anos de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, lá no Tinguá. Então, nos foi feito um convite para fazermos um stand do Rotary nessa oportunidade. Então, nós estaremos lá em parceria com o Rotary Clube de Nova Iguaçu, que é o nosso clube padrinho, os presidentes, o governador Fávaro deve estar presente também. Nós vamos ter lá um stand com distribuição de mudas, né? Parte dessas mudas fazem parte de um projeto de reflorestamento que a gente deve exercer em outubro, acredito eu, no mês de outubro, em parceria com os desbravadores, como já foi feito uma vez, junto com a nossa juventude. Então, fica aqui esse convite a vocês de prestigiarem um evento que já estava programado na cidade para ocorrer e que nós estamos pegando uma carona positiva, fazendo a nossa imagem pública e distribuindo essas plantas. Sem deixar de esquecer, né, meu presidente, isso também faz parte da minha pasta de diretoria de meio ambiente, que eu esqueço, que é uma diretoria nova no Rotary, e toda vez eu esqueço de comunicar sobre essa diretoria, tá bom? A Patrícia faz parte dessa diretoria do meio ambiente do nosso clube também. Além da imagem pública. E isso é instituição rotária, né? Aconteceu agora no período da CENI, a abertura de uma diretoria de meio ambiente, que é uma determinação de Rotary International, onde nós fazemos de coração. Agora, nós também fazemos por obrigação. É isso? Muito obrigada a todos e ótima tarde. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso associado honorário, Jorge Leite Falcão, Marcelo Reis também, que já teve que sair, ambos do Rotary Clube Nova Iguaçu. Maria Fernanda, é isso? Maria Fernanda? Ou Maria Rosângela? Não estou conseguindo ler aqui. Maria Fernanda Cruz. Maria Fernanda Diniz. Maria Luísa Marques, muito obrigada pela presença. Rosângela Diniz. Cisa Nascimento. Aqui é Álvaro. Eu não estou ouvindo. É Álvaro? Não estou. Vê se você consegue ler, porque eu não consigo. É Álvaro? Alan. Alan de Souza. E o Evandro Trossar, meu superintendente querido, lá do controle urbano. Muito obrigada. Para encerrarmos a reunião, eu peço a todos que se levantem para podermos saudar a nossa bandeira nacional.
terminando assim, encerrando assim a nossa reunião e vamos continuar com o nosso almoço e companheirismo.